Oi meu povo, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim contar pra vocês sobre uma viagem que eu fiz pra Costa Rica no começo do ano passado. E eu recebi uma mensagem no meu direct no Instagram, quem não me segue é @Gabi com 2i Farias L, me segue lá, perguntando se a viagem que eu tinha feito pra Costa Rica tinha sido a trabalho, enfim, a nível de faculdade e tudo, mas não foi. É por isso que eu tô com a minha blusa do peregrino aqui, pra vir conversar com vocês sobre o que realmente aconteceu comigo na Costa Rica, né, o que é que eu fui fazer lá, que eu fui percebendo que eu nunca tinha comentado aqui no canal com vocês. Eu até gravei um vídeo, mas eu não consegui postar nem nada do tipo. E hoje eu vim falar sobre como foi a minha viagem, que foi uma viagem, uma das mais incríveis que eu já vivi em toda a minha vida. Eu não tenho palavras pra descrever exatamente o que aconteceu comigo, como eu vivi aquela viagem, mas eu vou tentar aqui passar pra vocês, assim, um pouquinho do que eu vivi, um pouco da cultura, um pouco do povo, né, do acolhimento, em todos os lugares que eu já passei. Não viajei muito, assim, na minha vida, mas pelos lugares que eu já passei, o lugar do povo mais acolhedor é a Costa Rica, assim, não se compara em nenhum lugar do Brasil, né, até porque nós brasileiros somos muito acolhedores, mas lá na Costa Rica foi, assim, o ápice, o auge do auge de acolhimento que eu podia receber de um povo. Vou falar pra vocês e contar um pouquinho de como tudo aconteceu, né? Eu e a minha irmã, a gente decidiu ir pra jornada. E antes da jornada, a gente tinha que viver uma coisa chamada pré-jornada, né? E que ela ia acontecer na Costa Rica, que é um país vizinho ao Panamá, onde aconteceria a jornada. Então, assim, depois de 48 horas, mais ou menos, de viagem, nós chegamos à Costa Rica. Eu não vou contar os detalhes de tudo que a gente fez nesses 48 horas, mas eu vou explicar por que demorou tanto. O pacote que a gente comprou, a gente precisava sair de Brasília. Então a gente saiu de Fortaleza no dia 13 de janeiro de 2019 e aí a gente foi pra Brasília. Chegando em Brasília, a gente passou mais ou menos uma noite lá no aeroporto de Brasília, esperando o nosso voo pro Panamá. Madrugada, quase amanhecendo, nós pegamos um voo de Brasília pro Panamá e chegamos no Panamá às 6 horas da manhã. E o nosso ônibus pra Costa Rica, ele sairia à meia-noite. Então a gente tinha um dia inteiro. Como a gente não quis ficar no aeroporto do Panamá, passar aquele tempo todo lá, a gente decidiu sair. Isso, eu vou tentar gravar um outro vídeo pra falar pra vocês o que aconteceu comigo no Panamá. A gente pegou um ônibus do Panamá, atravessamos a fronteira. A parte de atravessar a fronteira é muito demorada, extremamente demorada. A gente saiu meia-noite do Panamá, chegamos mais ou menos na fronteira do Panamá com a Costa Rica, umas 7 horas da manhã, mais ou menos, e a gente precisa passar por todo um processo, né? Tem que descer do ônibus, eles avaliam as malas, avaliam os passageiros. Na fronteira tem que carimbar o passaporte. Então a gente chegou na fronteira mais ou menos umas 7 horas e saímos da fronteira mais ou menos 12h30. Enfim, a gente passou a manhã inteira na fronteira. Só pra vocês terem uma noção de como demorou e como a gente ia em comboio, era mais demorado, enfim. A gente chegou, a gente ainda passou o dia inteiro viajando e chegou à noite na Costa Rica. E aí, quando a gente chegou, a gente super cansado, né? Vou deixando algumas fotinhos pra vocês, pra mostrar, assim, como a gente tava. Super cansado, mas muito feliz de ter chegado lá. O clima super friozinho, assim, 17 graus, mais ou menos. E a gente chegou na igreja dos Desamparados, que era a paróquia que acolheu os peregrinos desse grupo, do Shalom. Gente, eu vou tentar falar o mais rápido possível pra não ficar muito longo nem muito cansativo. E chegou lá e a gente descobriu que eu, a minha irmã e minha tia, que foram as 3 pessoas da minha família que foram pra Costa Rica, tava cada uma em uma casa diferente. E uma coisa que a minha mãe me recomendou muito foi que a gente ficasse juntas. Então a gente foi conversar com o pessoal da organização pra gente ficar na mesma casa. Eles conseguiram uma casa pra gente e a gente precisava só esperar a nossa família. A gente passou um tempinho lá porque eles iam ser comunicados, iam pegar. E uma coisa interessante é que a casa que a gente ficou não era do mesmo bairro. Tipo, lá não existe bairro em si, né? Lá é pequena, o país é pequeno, né? A cidade em si, ela é pequena. É como se a cidade lá é a província, mas existem pequenas localidades que é como se fossem os bairros. Então a gente não ia ficar no mesmo bairro da igreja, a gente ia ficar em outro bairro. Então a família foi pegar a gente de carro, então demorou um pouquinho. Então a gente conheceu eles, assim, tiramos fotos quando a gente se encontrou lá na igreja e tudo, porque era a paróquia da Mama, né? Que é a mãe que acolheu a gente. A gente chama de mãe, até hoje a gente chama de mãe. Só que mãe em espanhol, né? Então eles foram pegar a gente, então a gente foi pra casa, tava super cansado, assim, 48 horas de viagem, a gente foi cochilando no ônibus, cochilando no aeroporto, enfim, a gente tava extremamente cansado, então a gente jantou uma comida típica que eu
procurei, eu não me lembro mais o nome, mas ela é como se fosse uma Maria Isabel do Brasil, só que em vez da carne é o frango. Aí tem ervilha, milho, umas coisas assim, é bem temperadinho, delícia. Junto com salada e uns chips de batata, crocante, delícia. Enfim, a gente comeu, tomou banho e foi dormir. E aí no outro dia de manhã a gente acordou super, tipo, tranquilo, né? Eles disseram que a gente podia descansar e tudo. E a mama levou a gente pra conhecer a mãe dela, né? Que é a abuela, que é a avó, que é na mesma rua. Então a gente conheceu a irmã dela, a mãe dela, e depois a gente foi passear no centro da cidade. Conhecemos museus, conhecemos igreja, conhecemos praças, né? Fomos almoçar ali por perto. Uma coisa interessante é que o almoço não é algo que a gente come aqui no Brasil, tipo arroz, feijão, carne, não sei o quê. Não é. É totalmente diferente. O café da manhã é um banquete, assim, tipo, tem todos os tipos de comida. Frutas, leite, suco, queijo, pão, todos os tipos de coisas. E tem algo que é próprio da Costa Rica, é uma comida tradicionalíssima de lá que se chama galho pinto. O galho pinto é o baião de dois, nosso daqui, o brasileiro nordestino, né? O baião de dois é o feijão com arroz, só que é algo extremamente temperado e eles comem com muito gosto de manhã. Então, assim, eles realmente colocam uma pratada, geralmente acompanhado com ovos mexidos, ovos fritos. Enfim, eles comem galho pinto, assim, muito. Faz parte deles, né? Foi um choque pra mim, de cara, né? Ver aquilo ali no café da manhã. A minha tia super amou, ama baião de dois, comeu muito. E pra mim, foi um choque, né? Até porque eu não como muito baião de dois, nem muito feijão. E eles comem muito feijão, muito frijoles, né? Que eles chamam. E pra mim foi um choque, assim, comer. Eu não comi todos os dias, comi alguns dias, assim, porque era algo muito pesado. E tinha uma variedade de comidas enorme na mesa. Era realmente um banquete. E aí, eles têm o costume de comer bastante no café da manhã. E eles não almoçam em horário normal como a gente almoça aqui, tipo, meio-dia. Eles lancham, né? Depois, mais tarde, tipo, às 3 horas da tarde. Comem algumas comidas aleatórias, não é um almoço. Eles dizem que eles comem o almoço mesmo, mas não é algo que eles costumam fazer isso sempre, né? Depois jantam. E entre uma refeição grande e outra, eles lancham. Depois a gente foi pra igreja, na igreja que recepcionava a gente, que era a igreja dos Desamparados. E teve uma missa, uma festa pra gente com danças típicas daqui do Brasil e danças típicas de lá. Foi ótimo. Eu vou tentar colocar algum vídeo aqui pra vocês assistirem. Depois a gente foi na casa da prima da mama, que é a Karina, que ela até falava português, então a gente conseguiu se comunicar um pouco melhor. Eu não consegui falar direito aqui, né? Mas como eles falam espanhol, então pra gente, assim, se comunicar foi bem complicado e tudo, mas a gente tentava se entender. Era super divertido, sério mesmo. E a gente foi na casa da Karina, a gente comeu, né, lá. Mesma comida típica que a gente tinha comido no dia anterior. E a sobremesa foi algo assim que eu amei. Ela serviu pra gente 2 tipos de sobremesa. Uma eu não me lembro o nome, que é tipo uma gelatina misturada com sorvete. E a outra, que eu amei também, é chamada galeta suíça. Como se fosse chegadinha daqui, né, de Fortaleza, do Nordeste, chegadinha. Eu vou deixar a foto pra vocês aqui com doce de leite. E, gente, é uma delícia, muito bom mesmo. Pra vocês que eu saí de Fortaleza dia 13. Eu cheguei na Costa Rica dia 15 à noite. Então, esse dia todinho foi dia 16. No dia 17, nós fomos pra uma cidade vizinha, uma província vizinha chamada Cartago. Uma cidade belíssima, belíssima. Nós fomos visitar o vulcão Irazu. É um vulcão que já tá desativado há um tempo. E é belíssimo lá. Vou deixar algumas fotos pra vocês, algumas fotos que a gente tirou lá. A gente se divertiu horrores, passamos a manhã no vulcão. Gente, eu queria que desse pra ver o final. Ali, ó, tem um lago, é lindo. E aí nós voltamos pra Basílica da Padroeira da Costa Rica. Nós estávamos hospedados na capital da Costa Rica, mas nós fomos pra Cartago, onde fica a Basílica da Padroeira, que é Nossa Senhora dos Anjos. E em espanhol, Nuestra Senhora de los Ángeles. Então lá nós almoçamos e participamos da missa. E conhecemos a Basílica, passamos um tempo lá, tiramos várias fotos. Isso eu vou deixando aí pra vocês verem as fotos que a gente tirou lá, enfim. Nos divertimos muito, voltamos pra São José.
Deixa eu ver se teve mais alguma coisa nesse dia. Não teve mais nada nesse dia, fomos pra casa. E a mamãe sempre fazia um jantar pra gente, sempre queria que a gente comesse muito, sempre a gente tinha comido muito o dia inteiro. Gente, era assim, a gente sempre tava com muita comida, fome a gente não passava. No dia seguinte, né, foi um dia inteiro de evangelização. A gente foi pra Igreja dos Desamparados e cada um foi saindo nos grupos de evangelização com evangelização diferente. Evangelização com as crianças, evangelização na praça. O meu grupo, acompanhei o ministro da Eucaristia pra levar a Eucaristia nas casas. Então a gente passou por 3 casas, né? Eu fui com outros 2 amigos que eu fiz lá e foi incrível, assim, levar a Eucaristia na casa daquelas pessoas e tentar me comunicar com eles na língua deles e eles vendo a nossa luta em tentar conversar com eles. Foi incrível, assim, foi muito legal. A minha irmã, ela foi pra evangelização porta a porta. Então ela passava com os grupos, batendo nas casas das pessoas, tentando falar sobre Cristo, né? Enfim. E aí, quando a gente terminou essa parte com o ministro comprou pra gente uma coisa que serve lá nas praças, que se chama ricoscopos, que é tipo raspadinha aqui, né? Eu vou deixar a foto também pra vocês verem como é. Foi muito bom. Apesar de estar frio, foi muito bom. Detalhe, eu quase não gastei nada na Costa Rica. Tudo a mama, né, foi dando pra gente. O Alexander, que era o filho da família, foi também dando pra gente, né, deixando a gente nos cantos, tipo Uber que a gente pegava, ela pagava, a gente tentava negociar o nosso dinheiro, né. Lá era muito pouco, a gente até tentou ir trocar pra ver se a gente ajudava na parte financeira, mas ela realmente pagou tudo, a alimentação. Quando a gente não recebia na casa onde a gente tava, a gente recebia nas saídas, tipo, no meio das evangelizações, a gente recebia a comida, o lanche, o almoço. Enfim, a gente sempre recebia comida, então a gente quase não gastou dinheiro com nada. Gastamos com algumas lembrancinhas, algumas coisas que a gente comprou. A gente realmente foi como peregrino mesmo, né? Enfim, nesse dia, a hora do almoço, a gente almoçou numa igreja chamada São Jerônimo. E à tarde a gente passou nas ruas falando sobre Cristo. A gente fez umas bandeironas enormes lá na igreja pra falar sobre Cristo. Então a gente fazia em várias línguas e a gente... Era tipo um desfile de 7 de setembro que a gente foi passando nas ruas. Tinha banda. Gente, foi incrível. Eu vou deixar aqui alguns stories que eu postei no Instagram, se eu não achar o vídeo. Vou deixar aqui pra vocês assistirem. Depois a gente voltou para a Igreja dos Desamparados e fomos viver a Hora Santa, né? Que era um momento de adoração, enfim, foi muito legal. Teve show, foi muito bacana lá. Depois, quando a gente chegou em casa, foi uma surpresa muito grande pra gente, porque foi um choque pra gente, assim, a questão alimentícia, né? Tipo, a questão de culinária lá e tudo. Então, nesse dia, o Alexander, ele foi comprar pizza pra gente. Gente, era Pizza Hut. Então, assim, foi algo que a gente ficou super feliz, porque a gente tava comendo alguma coisa, assim, que a gente era acostumada a comer, né? Então, foi muito legal. Aí, no dia seguinte, foi o dia 19 de janeiro, a gente foi pra La Sabanda. É um parque, assim, enorme. O sol lá é de rachar, é mais ou menos o que a gente passa aqui em Fortaleza, no Brasil. A gente foi viver as atividades de lá, eram shows, missas, não lembro exatamente o que teve, mas a gente tava todo mundo junto lá, pulando, cantando, dançando, enfim. Nesse mesmo dia, à noite, a gente foi pro aniversário na casa da Karina, aquela que a gente foi no segundo dia, que era o aniversário de uma das missionárias que ela tava acolhendo na casa dela. Assim como a mama, ela também tava acolhendo algumas pessoas, alguns peregrinos, e era aniversário de uma menina da comunidade de vida, então a gente foi pro aniversário, foi super divertido, porque era um aniversário com características da Costa Rica e com características brasileiras, foi muito, muito, muito legal. Eu vou deixar um vídeo aqui que eu tô tentando bater é tipo um tambor, assim, cheio de bombom, que eles colocam nos aniversários de lá, é super tradicional de lá, para as pessoas tentar bater vendado e ter um chuva de bombons. Algo que acontecia muito aqui quando eu era pequena, eu me lembro de brincar disso, mas de uns tempos pra cá, realmente se perdeu. E lá ainda tem até hoje. No último dia, foi no dia 20 de janeiro, foi o dia das famílias. Então, era um dia que a gente tinha pra ficar com eles, um dia que a gente tinha pra aproveitar com eles, né? Então, o Alexander levou a gente pra Cartago, junto com a mama. Aí foi eu, minha irmã, minha tia,
o Alexander e a Mama pra Cartago, então a gente foi visitar umas ruínas, a gente conheceu a igreja mais antiga da Costa Rica, passeamos, comemos e foi um dia muito, muito, muito legal, muito prazeroso. E aí nesse último dia, a gente já tava com nossas coisas todas prontas, eles deixaram a gente na Igreja dos Desamparados e a gente ia pegar um ônibus de volta pro Panamá. E foi uma despedida muito linda, assim, sabe, ver a Mama emocionada, a gente também assim, com o coração apertado de deixar eles, mas foram 5 dias, assim, incríveis, assim, não gastei, não passei, não turistei muito, não, mas o carinho e o amor dele, o olhar no último dia deles, assim, a gente percebeu que a gente foi muito, muito amado lá, muito querido mesmo, tanto foi recíproco dos dois lados. Enfim, foi uma das experiências mais incríveis em toda a minha vida. Vou tentar gravar um vídeo em seguida falando sobre o que eu vivi no Panamá. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!